O IPEC divulgou hoje a primeira pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Uberlândia nas eleições deste ano. O Instituto é formado por ex-executivos do antigo IBOP, Inteligência, e foi contratado pela TV Paranaíba para levantar a opinião do eleitor a menos de um mês do início das convenções partidárias. Foram ouvidos 504 eleitores entre os dias 21 e 23 de junho. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Na pergunta espontânea, quando os entrevistados são questionados sobre a intenção de voto sem a apresentação dos nomes dos pré-candidatos, 58% dos eleitores de Uberlândia não sabem ou não indicam um nome de preferência. Dentre os nomes apontados, 11% declaram que pretendem votar no atual prefeito Adelmo Leão, que já está no segundo mandato e não pode se recandidatar. Enquanto Paulo Sérgio é citado por 8%, Dandara por 6%, Leonídio Bolsas por 4% e Caporeso por 2%. Outros nomes são mencionados por até 2% dos entrevistados cada. São 9% os que declaram intenção de votar em branco ou anular o voto. Na sequência, foi a vez da pergunta estimulada, quando são apresentados os nomes dos pré-candidatos que já se declararam publicamente nesta condição. Neste momento, Dandara, do PT, tem 24% das intenções de voto. Considerando a margem de erro, ela varia entre 20% e 28%. Paulo Sérgio, do Progressistas, aparece com 23%. Com a margem entre 19% e 27%. Leonídio Bolsas, do PSDB, tem 20% das intenções, oscilando entre 16% e 24%. Considerando a margem de erro, Dandara, Paulo Sérgio e Leonídio estão tecnicamente empatados na preferência do eleitor. Caporeso, do PL, surge com 8% das intenções de voto. Com a margem de erro, varia entre 4% e 12%. Gilberto Adenier, do PSTU, tem 2%, oscilando entre 0% e 6%. Neste patamar, Caporeso e Gilberto Adenier estão tecnicamente empatados. Brancos e nulos somam 13%. Não sabem ou não responderam 11%. O IPEC também mediu o índice de rejeição, o potencial de voto e o nível de conhecimento dos pré-candidatos. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% por causa de arredondamentos. Veja os números. Leonídio Bolsas é o que apresenta maior potencial de voto. 56% afirmam que com certeza votariam ou poderiam votar nele nesta eleição. Em seguida, estão Paulo Sérgio com 47%, Dandara com 44%, Caporeso 26% e Gilberto Adenier com 20% de potencial de voto. Sobre a rejeição aos pré-candidatos, Paulo Sérgio tem a menor delas. 30% dos eleitores afirmam que não votariam em Dandara de jeito nenhum. 26% citam Caporeso. 23% não votariam em Gilberto Adenier. 22% em Leonídio Bolsas e 18% não votariam em Paulo Sérgio de jeito nenhum. Ainda neste quesito, Gilberto Adenier é o que apresenta maior número de eleitores que declaram não o conhecer o suficiente para opinar, com 56%. Já 47% não se lembram de Caporeso. Para 34%, Paulo Sérgio, 34%, Caporeso, 26% e Gilberto Adenier, com 20% de potencial de voto. Sobre a rejeição aos pré-candidatos, Paulo Sérgio tem a menor delas. 30% dos eleitores afirmam que não votariam em Dandara de jeito nenhum. 26% citam Caporeso. 23% não votariam em Gilberto Adenier.
22% em Leonídio Bolsas e 18% não votariam em Paulo Sérgio de jeito nenhum. Ainda neste quesito, Gilberto Adenier é o que apresenta maior número de eleitores que declaram não o conhecer o suficiente para opinar, com 56%. Já 47% não se lembram de Caporeso. Para 34%, Paulo Sérgio é desconhecido, 25% não conhecem Dandara e 22% não se recordam de Leonídio Bolsas. O IPEC também fez simulação de um eventual segundo turno. 10 possíveis cenários foram testados. No primeiro cenário, Dandara aparece com 47% das intenções de voto. Com a margem de erro, tem entre 43% e 51%. Caporeso aparece com 26%, oscilando entre 30% e 22%. Brancos e nulos são 19%. Não sabem ou não responderam, 8%. Em uma disputa entre Gilberto Adenier e Caporeso, Gilberto tem 30% das intenções de voto, com a margem varia entre 26% e 34%, e Caporeso, 27%, oscilando entre 23% e 31%. Neste cenário, os dois estão tecnicamente empatados. 31% dos eleitores votariam em branco ou anulariam o voto, e 12% não sabem ou não responderam. Em outro cenário, Leonídio Bolsas tem 55% das intenções de voto, com a margem entre 51% e 59%, enquanto o Caporeso registra 18%, variando entre 14% e 22%. Brancos e nulos são 20%, não sabem ou preferiram não opinar, 7%. Agora, Paulo Sérgio aparece com 55% da preferência do eleitor, com a margem varia entre 51% e 59%. Já Caporeso tem 14%, variando entre 10% e 18%. Brancos e nulos somam 23%, indecisos são 7%. Entre Dandara e Gilberto, Dandara tem 44% das intenções, varia entre 40% e 48%. Já Gilberto Adenier aparece com 23%, variando entre 19% e 27%. Brancos e nulos são 23%, não sabem ou não responderam, 7%. Se o segundo turno fosse entre Dandara e Leonídio, Leonídio aparece com 44% das intenções, oscilando entre 40% e 48%, e Dandara tem 36%, variando entre 40% e 32%. Neste cenário, os dois estão empatados no limite da margem de erro. Brancos e nulos são 16%, não sabem ou não opinaram, 4%. No teste entre Dandara e Paulo Sérgio tem 40% das intenções de voto, com a margem de erro varia entre 36% e 44%. Já Dandara registra 39%, oscilando entre 35% e 43%. Neste cenário, os dois estão tecnicamente empatados. Brancos e nulos são 14%, os indecisos somam 6%. Agora, Leonídio aparece com 56% da preferência do eleitor, oscilando entre 52% e 60%. Gilberto Adenier tem 15% das intenções, variando entre 10% e 20%. Brancos e nulos são 22%, não sabem ou preferiram não opinar, 7%. Agora, Paulo Sérgio tem 50% das intenções de voto, com a margem de erro varia entre 46% e 54%. Já Gilberto Adenier surge com 17%, variando entre 13% e 21%. Brancos e nulos são 24%, não sabem ou não responderam, 9%. Agora, se o segundo turno fosse entre Paulo Sérgio e Leonídio Bolsas, os dois estão empatados com 38% das intenções de voto cada um. Com a margem de erro,
ambos variam entre 34% e 42%. Neste cenário, brancos e nulos são 17%. Os indecisos somam 6%. A pesquisa do IPEC está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Amanhã, o Jornal Paranaíba vai divulgar a influência dos apoios políticos na decisão do eleitor, as áreas de maior preocupação dos entrevistados, além da avaliação dos governos municipal, estadual e federal. E você pode ver todos os detalhes da pesquisa na coluna do jornalista Danilo Caixeta, no portal Paranaíba Mais. Você pode apontar agora sua câmera de celular para este QR Code que aparece do lado esquerdo da sua tela, ou também acessar paranaibamais.com.br, vou repetir, paranaibamais.com.br. Os pré-candidatos à Prefeitura de Uberlândia falaram sobre a pesquisa IPEC de intenção de votos, contratada pela TV Paranaíba. O IPEC Inteligência elaborou um questionário com 20 perguntas para entender as percepções do eleitor de Uberlândia antes das convenções partidárias. A pré-candidata do PT, Dandara, vê o resultado como termômetro do atual cenário político. Pela primeira vez na história, nós temos uma candidatura de uma mulher, a prefeita de Uberlândia, de forma competitiva. Nós estamos no jogo, no game de verdade. Não só brincando de ser candidata, porque eu nunca fiz isso na vida. Então eu acho que a pesquisa, ela é também um termômetro da sociedade para a gente também ver aonde calibrar, onde melhorar, onde investir um pouco mais. Já o pré-candidato do PSTU, Gilberto A. Denier, lembrou que a pesquisa é também uma forma do eleitor conhecer os candidatos que estarão na disputa. A expectativa que a gente tem nesse processo eleitoral é de realmente divulgar o nosso programa e disputar, né, com as outras candidaturas, que todas elas, para nós, têm diferenças, né, evidentemente, entre uma e outra. Leonídio Bolsas, pré-candidato do PSDB, diz que os resultados contribuem para balizar o trabalho da campanha eleitoral. As pesquisas elas servem justamente para nortear, tanto mostrar ao eleitorado como que está o quadro naquele momento, como serve também para que os candidatos, no caso hoje os pré-candidatos, possam também saber da sua situação perante os olhos do eleitorado. O pré-candidato do PP, Paulo Sérgio, apontou que o cenário mostrado pelo levantamento pode nortear as estratégias das campanhas. Uma pesquisa de opinião é muito importante porque é a fotografia de um momento. Então, ela serve para nos balizar os nichos que nós estamos bem na pesquisa ou que temos que trabalhar mais um pouco, nos norteia para fazermos um trabalho mais específico, mais direcionado àquele público, àquele segmento da sociedade que ainda não percebeu a candidatura. O pré-candidato Caporeso do PL disse que não acredita em pesquisas eleitorais, uma vez que nas últimas eleições várias delas não se confirmaram. A pesquisa da TV Paranaíba vai ser divulgada em 3 dias. Além da intenção de voto, a pesquisa no segundo dia traz os resultados em relação a qual é a influência de um apoiador político na hora da decisão do voto, além da avaliação dos governos estadual, federal e também do governo municipal. E, claro, as áreas de maior preocupação do eleitor. No terceiro dia, a pesquisa traz os resultados em relação a quais são os critérios que o eleitor leva em consideração para escolher um candidato. A pesquisa eleitoral do IPEC é uma das mais respeitadas do país, com altos índices de assertividade nas últimas eleições. O levantamento encomendado pela TV Paranaíba foi registrado na Justiça Eleitoral. A pesquisa quantitativa fez entrevistas pessoais com aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo, nos dias 21, 22 e 23 de junho. As perguntas quanto ao cargo do prefeito tiveram caráter espontâneo e estimulado. Os pré-candidatos de Uberlândia acreditam que as pesquisas devem ser analisadas com critério e seriedade durante todo o processo eleitoral, já que elas retratam a realidade de um determinado momento e também ajudam no combate às notícias falsas. Infelizmente, existe gente mal intencionada na nossa sociedade. Então tem a disseminação de muita notícia falsa, de muita fake news e desinformação, né? Quando a gente vê uma pesquisa séria, registrada, isso também é um alívio para a gente, porque se trata da boa notícia, da boa pesquisa. Primeiro que a pesquisa retrata, óbvio, né, isso não vou falar nenhuma novidade, é esse momento, é um retrato do momento, né?
E segundo, que realmente tem pesquisas que são absolutamente manipuladas, né? São organizadas. A gente viu isso, em toda eleição a gente viu o mesmo processo. Mas existem pesquisas que são um pouquinho mais sérias, né? Ela é importante porque você vai achar novos caminhos, você vai corrigir aquilo que talvez não esteja dando bons resultados. A pesquisa ela é um retrato do momento. Hoje nós estamos numa pré-campanha e, evidentemente, que numa campanha propriamente dita, a coisa toma outra dimensão. Mas todas as pesquisas nós acompanhamos com muita atenção. Uma pesquisa de mercado é extremamente importante para nortear as campanhas. E não só as pesquisas quantitativas como esta, mas também as pesquisas qualitativas, que ouvem grupos para que cada um opine. Mas a pesquisa quantitativa é extremamente importante, que norteia o futuro da nossa pré-campanha e da campanha em si, né?